Olá, estudante, seja muito bem-vindo a mais um evento aqui no canal do YouTube do Que Concursos. Eu sou o professor Eduardo Nilman e com muito prazer estou aqui com você que está estudando para o BNB. E nós tivemos ontem, uma notícia muito relevante, a indicação da banca para o concurso do BNB. Você já sabe que a sua banca será Sesgran Rio. Bom, agora que nós temos banca definida para o concurso do BNB, nós vamos ter mais eventos aqui no canal do YouTube para o concurso do BNB, notadamente comigo, conhecimentos bancários. Legal? Antes de começar essa aula, eu quero dar apenas alguns recadinhos para você. Continua ainda no ar a melhor promoção, acho que da história do Que Concursos. É uma promoção que prestigia o seu altruísmo. Até o final desse mês de julho, se você comprar qualquer produto do Que Concursos, você ganha um outro produto igual para presentear qualquer pessoa. É uma promoção muito legal. Nós raramente temos uma promoção desse tipo no mercado. Normalmente as pessoas dividem assinaturas e isso causa algumas dificuldades de identificação de performance das pessoas quando isso ocorre. Legal? Beleza? Então essa é a primeira dica. E nós estamos com uma promoção especial, inclusive você compra um, leva dois e por um preço mais barato do que um. E se você quiser pagar menos mesmo, você utiliza o meu cupom de desconto NILMAN5. Nilman igual do meu nome, NEWMAN, número 5. Legal? Bom, já que nós estamos tratando do concurso do BNB, nada melhor do que relembrarmos o conteúdo de conhecimentos bancários no último concurso do BNB. E veja que é um conteúdo bem grande. É a matéria mais importante, do edital. E eu trouxe aqui para você só o comecinho de conhecimentos bancários e já grifei em vermelho que nós vamos estudar nesta aula aqui. Veja que em conhecimentos bancários nós temos o Sistema Financeiro Nacional, abordando as instituições do sistema financeiro, tipos, modalidades e atuação, ou as funções do Banco Central do Brasil e do CMNE, o Conselho Monetário Nacional, ainda falando das instituições financeiras oficiais federais, e o BNB entra dentre uma delas. O segundo tópico do edital se refere a operações de crédito bancário. Nesse nosso evento, nós vamos estudar a estrutura do Sistema Financeiro Nacional e veremos as noções gerais do mercado de crédito. Inclusive, resolveremos questões no decorrer desse nosso evento da sua banca, da banca Sesgran Rio. Beleza? Legal? Então vamos lá. Bom, pessoal, nós temos 3 grupos de entidades do Sistema Financeiro Nacional. Nós temos as entidades normativas, aquelas que têm o poder de expedir normas vinculantes. Nos interessa principalmente o Conselho Monetário Nacional, já que estamos falando de uma instituição bancária, o BNB. Nos interessa principalmente o Conselho Monetário Nacional. As entidades normatizadoras do Sistema Financeiro Nacional, elas não têm normalmente estrutura, elas apenas estabelecem normas para serem cumpridas por outros, e esse é o caso do Conselho Monetário Nacional. Mas não dá para ter um sistema financeiro só com uma entidade normatizadora. Então nós descemos para um segundo nível, onde nós temos as entidades supervisoras, aquelas que exercem o poder de polícia sobre as entidades do Sistema Financeiro Nacional. Legal? E aí nós vamos encontrar, dentre as entidades supervisoras, 2 que nos interessam bastante, e notadamente uma que estava no último edital do BNB, que é o Banco Central do Brasil. Já chamo a sua atenção para um ponto. O Banco Central do Brasil, assim como a Comissão de Valores Mobiliários, são entidades supervisoras de alguns operadores do Sistema Financeiro Nacional. A supervisão significa deter o poder de polícia sobre essas entidades.
Contudo, não é apenas o poder de polícia que detém as entidades supervisoras. A entidade supervisora também pode, é permitido, a entidade supervisora expedir normas para o exercício adequado da supervisão. Então, em que pese nós termos, está aí na sua tela, as entidades normatizadoras e as entidades supervisoras separadas, tá? Nós podemos falar aqui em atividade precípua. Então, o Conselho Monetário Nacional é uma entidade normatizadora e, basicamente, o Conselho Monetário Nacional expede normas, inclusive não tem nem estrutura. O CMNE, para eventualmente realizar uma supervisão. Aí nós descemos a um segundo nível, que é o nível de supervisão, onde se destaca, para o nosso objeto de estudos, o Banco Central do Brasil e, em certa medida, a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Essas entidades supervisoras, como eu falei, detêm o poder de polícia, mas, além disso, têm um poder normatizador secundário, ou seja, devem sempre respeitar as disposições do Conselho Monetário Nacional. Beleza? Legal? Bom, por fim nós temos as entidades operadoras. É quem executa as atividades, as operações econômicas dentro do sistema financeiro nacional. E é aí que nós vamos encontrar as instituições financeiras propriamente ditas. O BNB é o quê, então? Um operador do sistema financeiro nacional. É um banco público, executa política pública por meio da sua atividade, mas não deixa de ser um operador do sistema financeiro nacional. Beleza? Legal? Isso é bem importante para você entender esses três grandes grupos de entidades que nós temos do sistema financeiro nacional. E da mesma forma que eu mostrei para você as três entidades em três bolinhas, uma do lado da outra, nós podemos também ver dessa forma que está aqui na sua tela e talvez fique até um pouquinho melhor para você entender. Nós temos primeiro os órgãos reguladores, se destacando para nós, né, o Conselho Monetário Nacional, mas também temos órgão regulador relativo a seguros privados e também a Previdência Complementar, mas o que cai na sua prova, né, é apenas do sistema financeiro nacional no viés bancos e títulos, operações com títulos e valores imobiliários. Aí nós temos as entidades supervisoras, nos interessando muito o Banco Central e menos a Comissão de Valores Imobiliários. Para os seguros privados nós temos a SUSEP e para a Previdência Complementar nós temos a Previc. E depois embaixo, sujeitos a essa supervisão, nós temos os operadores. Embaixo, né, sob a supervisão do Banco Central do Brasil, nós temos as instituições financeiras captadoras de depósitos à vista, os chamados bancos comerciais. Lembrando que os bancos múltiplos também podem captar depósitos à vista, né? As demais instituições financeiras e outros intermediários ainda abaixo do Banco Central. A Comissão de Valores Mobiliários, por sua vez, fiscaliza as bolsas de mercadorias e futuros, as bolsas de valores e exerce o poder de supervisão também sobre aquelas empresas que emitem títulos e valores mobiliários. Beleza? Essa é a estrutura do sistema financeiro nacional. E cada uma dessas entidades tem uma função específica. E nos interessa, para o concurso do BNB, as funções do CMNE, do Conselho Monetário Nacional e também a atuação do Banco Central do Brasil. Olha, o CMNE é o órgão superior do Sistema Financeiro Nacional. E aí veja as funções do CMNE, lembrando que é o Conselho Monetário Nacional que define, por exemplo, as nossas metas de inflação. Quem define a taxa Selic é o Banco Central. Mas a taxa Selic definida pelo Banco Central tem por mira atingir a meta de inflação com as margens de tolerância definidas pelo próprio Conselho Monetário Nacional. Veja que o Conselho Monetário Nacional, ele tem a responsabilidade de formular a política da moeda e do crédito, objetivando a estabilidade da moeda e o desenvolvimento econômico e social do país. O Conselho Monetário Nacional é um órgão deliberativo.
Então ele define esses nortes para a política monetária. E quem implanta as diretrizes do Conselho Monetário Nacional, em grande medida, é o Banco Central do Brasil. Legal? Como já falei para você, é o CMN quem define a meta para a inflação e seus limites mínimos e máximos. O dia que eu estava fazendo, né, tomando uma aguinha aqui no Squeeze do que concurso, que eu ainda vou conseguir sortear para você nas nossas lives aqui. Tá bom? Sempre recebo dos meus alunos, né, professor, eu quero Squeeze, né? Inclusive na live hoje eu não estou conseguindo interagir com vocês, infelizmente, mas tenho certeza que o Squeeze sempre faz um sucesso, né? Olha lá, você vai praticar um esporte, você vai lá, ó, estou praticando esporte, sou que concursos, estudo para concurso, vou ser aprovado, vou ter sucesso. Deixa comigo que eu vou conseguir para nós aí, pessoal. Bom, então o Conselho Monetário Nacional define as metas para a inflação e os seus limites mínimo e máximo, lembrando que mudou recentemente esse regime de definição de metas de inflação pelo Banco Central. É um regime novo que vai entrar em 2025, em que a meta de inflação não será mais anual. Foi uma mudança aprovada pelo Conselho Monetário Nacional. E aí eu chamo a sua atenção que nós tivemos uma mudança de composição relevante no Conselho Monetário Nacional do governo anterior para o governo atual. No governo anterior, você lembra, nós não tínhamos mais Ministério da Fazenda. Nós tínhamos apenas Ministério da Economia. Então, até 31/12/2022, durante o governo Jair Bolsonaro, nós tivemos no Conselho Monetário Nacional o ministro da Economia participando do CMN, como presidente do Conselho, o secretário especial da Fazenda, então alguém que estava dentro da estrutura do Ministério da Economia, representando, em princípio, a Fazenda, e o presidente do Banco Central do Brasil. A partir da reorganização ministerial realizada pelo governo do atual presidente, do presidente Lula, nós voltamos a ter Ministério da Fazenda e Ministério do Planejamento, né? E Orçamento, o que fez com que a composição do Conselho Monetário Nacional fosse alterada para voltar como ela era antes do governo Jair Bolsonaro. Nós temos o ministro da Fazenda, hoje Fernando Haddad, ministro do Planejamento, Simone Tebet, e presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. E neste evento aqui, você não sai daí, nós vamos falar sobre a autonomia do Bacen. E essa autonomia, que está em uma lei complementar, é que impede que o presidente da República hoje demita ad nutum, ou seja, sem nenhum motivo, o presidente do Banco Central. Legal? Bom, falar um pouquinho da CVM. A CVM cuida do mercado de títulos e valores imobiliários, né? Então o objetivo da CVM é que esse mercado de títulos e valores imobiliários funcione bem. Legal? E para isso ela tem um poder normatizador mais abaixo do Conselho Monetário Nacional e tem o poder de polícia, o poder de fiscalizar as bolsas de valores, as SAs de capital aberto, as empresas de auditoria independente e até os fundos de investimento que lidam com valores imobiliários. Veja que a missão então da CVM é desenvolver, regular e fiscalizar o mercado de valores imobiliários como instrumento de captação de recursos para as empresas, protegendo o interesse dos investidores e assegurando ampla divulgação das informações sobre os emissores e seus valores mobiliários. Beleza, pessoal? Legal? Vamos seguir em frente? Muito bem. Bom, e onde atua a Comissão de Valores Mobiliários? Bom, a Comissão de Valores Mobiliários tem a sua atuação focada nas operações que envolvem valores mobiliários. Seja uma operação primária de valores mobiliários, em que eu tenho a emissão pela empresa, mas se há de capital aberto, né? Aliás, uma sociedade anônima, né? A distribuição no mercado, a negociação e a intermediação, mas a CVM também trabalha no chamado mercado secundário, fiscalizando bolsa de valores, fiscalizando fundos de investimento e assim por diante. Bom, a CVM também atua nas operações com derivativos, por exemplo, os contratos de swap. Derivativo, o nome diz, é uma operação que deriva de outra operação, por isso que se chama derivativo.
fiscaliza a CVM, as bolsas de valores e as bolsas de mercadorias e futuros. Hoje no Brasil nós temos uma única bolsa, né? É a B3, que tem as negociações das ações e também tem a negociação das operações com mercadorias, né? E também com futuros. E a CVM ainda cuida das companhias abertas, realizando auditorias nas companhias abertas, como por exemplo o caso da Americanas, né? O recente caso da Americanas. A CVM ainda cuida das empresas de auditoria, que precisam estar certificadas pela CVM para poderem realizar regularmente as auditorias independentes que acompanham a divulgação do balanço das SAs de capital aberto. Para poder atingir, né? Para poder atingir o seu objetivo, a sua missão e cumprir, né, adequadamente o seu mistério, a CVM tem algumas competências. A primeira competência é a competência de regulamentar, com observância da política definida pelo Conselho Monetário Nacional, as matérias sob sua atribuição. E aí é interessante, como eu já falei para você, o poder normativo é do Conselho Monetário Nacional. Mas a CVM também tem um poder normativo menor que o do CMN, pois tem que cumprir as normas do CMN, mas quando a CVM exerce o seu poder normativo, ainda que minorado, ainda que reduzido, a Comissão de Valores Mobiliários obriga as pessoas que estão sujeitas à sua supervisão. A CVM administra os registros instituídos por essa lei. A gente tem aqui os registros, né, de debêntures, os registros das sociedades de capital aberto. Ela fiscalizar permanentemente as atividades e os serviços do mercado de valores mobiliários. Quarta competência, propor ao CMN a eventual fixação de limites máximos de preços, comissões, emolumentos e quaisquer outras vantagens. Isso a CVM não tem feito, porque a ideia é que o mercado possa operar livremente, isso leve a uma melhoria para todos no mercado. E ainda é competência da CVM fiscalizar e inspecionar as companhias abertas, dando prioridade para aquelas que não tenham lucro, porque isso chama atenção. Uma SA de capital aberto não dá lucro, pode estar tendo alguma falcatrua, mas o caso da Americanas mostrou que também quando dá lucro pode ter falcatrua. Falcatrua até para dar lucro, legal? Para enganar o mercado. Foi o caso da Americanas, né? Ou lá, as que deixam de pagar, prioridade, né, de fiscalização da CVM, para aquelas SAs de capital aberto sem lucro, ou as que deixem de pagar o dividendo mínimo obrigatório, dividendo este previsto na Lei 6.404 de 1976, ou seja, a Lei das Sociedades Anônimas. Bom, nós vimos brevemente as funções do Conselho Monetário Nacional, vimos que o Conselho Monetário Nacional não tem estrutura, logo as suas funções são definir políticas são implementadas notadamente pelo Banco Central do Brasil. E demos uma pincelada rápida na CVM. Mas o que mais nos interessa é o Banco Central. E aí nós começamos aqui com os objetivos do Banco Central. Eu já coloco para você em letras garrafais aí com destaque que o principal objetivo do Banco Central, de acordo com a lei complementar que definiu a sua independência, é assegurar a estabilidade de preços. Ou seja, a finalidade principal do Banco Central é cuidar da taxa de inflação. Cuidar que a taxa de inflação fique dentro do intervalo definido pelo Conselho Monetário Nacional. Lembra que é o Conselho Monetário Nacional quem define a meta de inflação e os limites de tolerância, teto de inflação e inflação mínima. Beleza? E esse é o principal objetivo do Banco Central, apesar de não ser o único. E é isso que hoje dá muita polêmica, né? O Banco Central só se preocupa com a inflação. Muitas pessoas falam isso, mantém uma taxa de juros muito alta, porque se preocupa apenas com a inflação. Mas isso não é, pessoal, 100% verdade. Que o Banco Central só se preocupa com a meta de inflação. Ou não deve ser essa a única preocupação do Banco Central, porque apesar da lei complementar que hoje rege o Banco Central,
definir que a função principal do banco é executar a política monetária para garantir a estabilidade de preços, ainda são estabelecidos mais 4 objetivos para o Banco Central, que devem ser conciliados com seu objetivo principal, que é assegurar a estabilidade de preços. Olha lá. Segundo objetivo do Bacen, objetivo secundário, mas ainda relevante, é conduzir a política monetária para o cumprimento das metas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. É o Banco Central que cuida da política monetária do nosso país, porque ele é autoridade monetária. É a autoridade, inclusive, que emite moeda. Ainda é objetivo do Banco Central zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro. Mais um objetivo secundário mais relevante, suavizar as flutuações do nível de atividade econômica. Esses solavancos da economia são muito ruins, porque fazem com que os agentes econômicos percam a previsibilidade. Menos previsibilidade, menos investimento. Legal? E por fim, o último objetivo do Banco Central, e é esse que hoje dá muita polêmica com o atual governo, no que toca à definição da taxa de juros, é que um dos objetivos do Banco Central, nos termos da lei complementar que rege hoje a independência, aliás, a autonomia do banco, é fomentar o pleno emprego. Ou seja, o Banco Central, ainda que tenha a função principal, manter a inflação controlada, deve conciliar essa missão principal de manter a inflação controlada com esses objetivos secundários, sendo um deles um pleno emprego. Então deve a taxa Selic ser estabelecida num patamar mínimo necessário para controlar a inflação. Porque se ela vai além do mínimo, o que acontece? Ela deprime a atividade econômica de forma desnecessária. Lógico que ninguém sabe de antemão qual é a Selic ideal, isso não existe, onde vivemos no mundo dos sonhos. Mas enfim, a ideia que nós temos por trás da lei complementar que trata do Bacen é que o Bacen não se preocupe só com a estabilidade de preços, se preocupe principalmente com a estabilidade de preços, mas que pondere os demais objetivos que estão aí para você. E aí veja uma coisa que se fala muito hoje em dia, a autonomia do Banco Central. Vamos entender o que é a autonomia do Bacen no Brasil? Porque tem muita desinformação em relação a isso. Primeiro, que a autonomia, que é o que nós temos no Brasil para o Banco Central, não se confunde com a independência do Banco Central. Quando eu tenho um Banco Central independente, o Banco Central é quem define as suas metas. Se tivéssemos um Banco Central independente, a meta de inflação, bem como seus intervalos de tolerância, seriam definidos pelo próprio Banco Central. E não é assim que ocorre hoje no Brasil. Quem define a meta de inflação e os limites de tolerância mínimo e máximo é o Conselho Monetário Nacional. O Banco Central apenas atua para atingir os objetivos definidos pelo Conselho Monetário Nacional. Muito bem, então se o Banco Central não é independente, porque as metas da sua atuação são definidas por terceiro, no caso, o Conselho Monetário Nacional, o que significa a autonomia do Banco Central? Eu trouxe um trechinho para você de um site, que eu achei uma explicação muito boa, Já o Banco Central é autônomo quando tem liberdade para definir como atuará para atingir as suas metas. Um Banco Central autônomo tem metas definidas por terceiro. Ele tem autonomia sobre a sua atuação para atingir as metas definidas por terceiro. No caso do Banco Central independente, o próprio Banco Central define as suas metas. Compreendeu a diferença? Beleza? No Brasil, a meta de inflação é definida pelo Comitê de Política Monetária. Não é Comitê de Política Monetária, é Conselho Monetário Nacional, O CMN, formado por 2 representantes do Ministério da Economia, na época era assim, hoje é o Ministro da Fazenda e o Ministro do Planejamento, e um do Banco Central, que na realidade é o presidente do Banco Central. Legal? Neste caso, que é o modelo brasileiro, as decisões do Banco Central para atingir as metas não podem ser revertidas pelos governantes.
A autonomia do Banco Central é boa porque ela tira o risco, ou mitiga o risco, de ingerência política no Banco Central, para ter maior previsibilidade. E essa autonomia do Banco Central foi conseguida aqui no Brasil por meio da definição de mandatos, né? De mandatos periódicos para os dirigentes do Banco Central, sendo que os mandatos não vencem tudo de uma vez. Nós temos 8 diretores do Banco Central. Os mandatos de 2 diretores vencem no primeiro ano do governo presidencial, mais 2 mandatos no segundo, mais 2 mandatos no terceiro e 2 mandatos no quarto ano do mandato presidencial, sendo que nós temos ainda um presidente do Banco Central que tem seu mandato vencendo sempre ao final do segundo ano de governo do presidente da República. Então o presidente Lula hoje tem que conviver com o presidente do Banco Central indicado por Jair Bolsonaro. Legal? Porque o Banco Central é autônomo. Tranquilo? Beleza? Muito bem, né? Então o que significa autonomia do Bacen? No nosso ordenamento jurídico, isso é tão falado hoje em dia, né? Ora, a autonomia do Bacen decorre da definição de mandatos para o presidente e os diretores do Bacen, sem possibilidade de demissão imotivada pelo presidente da República. Essa é a ideia pessoal. Se o presidente Lula pudesse demitir o Roberto Campos Neto, já tinha demitido. Por que o presidente Lula não demite o Roberto Campos Neto? Porque ele não pode fazer isso de forma imotivada. A diretoria do Banco Central, bem como o seu presidente, são indicados pelo presidente da República e sabatinados pelo Senado. Depois de sabatinados e aprovados, você só tira um diretor ou presidente do Banco Central se o presidente da República fizer uma representação ao Senado nesse sentido, e se o Senado Federal concordar com a representação do presidente da República. Ou seja, é bem difícil tirar um presidente ou um diretor do Banco Central. Olha lá, a diretoria colegiada do Banco Central do Brasil terá 9 membros, sendo um deles, né, um desses membros, o presidente do Banco Central, todos nomeados pelo presidente da República, entre brasileiros idôneos, de reputação ilibada e de notória capacidade em assuntos econômico-financeiros ou com comprovados conhecimentos que os qualifiquem para a função. Beleza? Legal? Então a diretoria do Bacen, inclusive a sua presidência, são nomeados pelo presidente da República, mas o presidente apenas indica essas pessoas para o Senado aprovar. Feita a aprovação do Senado, quem nomeia é o presidente da República. Veja que o presidente, então, do Bacen, ele é indicado pelo PR, pelo presidente da República, deve ser aprovado pelo Senado Federal e tem mandato de 4 anos, que se inicia no meio de cada mandato presidencial. Legal? Então o novo presidente sempre tem que lidar nos seus primeiros 2 anos de mandato com o presidente do Banco Central, escolhido no mandato, né, anterior. Legal? Só em casos extraordinários há motivo legal para a demissão do presidente do Banco Central. Veja que essa autonomia do Bacen, ela criou uma certa celeuma, né, em nossa comunidade, e o Supremo Tribunal Federal, como tem sido corriqueiro, né, pessoal, no nosso país, o Supremo Tribunal Federal foi instado a se manifestar sobre, exatamente, a independência do Banco Central. Se a independência do Banco Central feria ou não a nossa carta política. E a resposta do Supremo Tribunal Federal foi que não, que a independência do Banco Central não fere a nossa Constituição. Então a independência do Banco Central vale a independência. A autonomia, agora a gente se perde nas palavras, né? A autonomia do Banco Central, foi prestigiada pelo Supremo Tribunal Federal. E aí tem o título da notícia, né, divulgada pelo Supremo Tribunal Federal. Olha lá, STF valida a lei de autonomia do Bacen aprovada pelo Congresso. Vamos falar um pouquinho sobre as atribuições do Banco Central? São muito importantes dentro do sistema financeiro nacional. Olha lá, atribuições do Bacen. Primeiro,
emitir papel moeda e moeda metálica. Quem faz a atividade material disso é a Casa da Moeda. Mas quem define a emissão de papel, moeda, né, é o Banco Central, porque ele é que executa a política monetária. Veja que também a atribuição do Banco Central, executar os serviços do meio circulante. O que é isso? O Banco Central é o chamado banco dos bancos. No Banco Central, os bancos depositam o seu compulsório, os bancos podem se socorrer de linhas, né, de resgate pelo próprio Banco Central. Legal? O Banco Central é o banco dos bancos, executando esses serviços do meio circulante, essa gestão das reservas compulsórias e de todos os valores que transitam pelo Banco Central. A terceira atribuição tem a ver com a execução dos serviços do meio circulante. A terceira atribuição do Bacen é receber recolhimentos compulsórios e voluntários das instituições financeiras e bancárias. Por que nós temos a definição desses depósitos compulsórios? Para controlar o chamado multiplicador bancário. Veja, se eu empresto 100 reais para uma pessoa, sou um banco, ela não consome nada e devolve para o banco tem mais 100 reais para emprestar. Legal? E se ninguém for fazendo nada, isso aí é uma bola de neve que não termina nunca. Com o compulsório, eu consigo mitigar a capacidade do banco de fazer empréstimos. Quanto menor o volume de empréstimos feitos pelo banco, menor a quantidade total de dinheiro na nossa economia. E, portanto, o depósito compulsório faz esse recolhimento compulsório com que o Banco Central consiga controlar para e passo o total do dinheiro que está circulando em nosso país. Temos todos aqueles conceitos M1, M2, M3, M4. E o Banco Central, como executa a política monetária, é o Banco Central que se preocupa com esses agregados econômicos. Veja que o Banco Central também realiza operações de redesconto e empréstimo às instituições financeiras. No redesconto, você desconta um título que você tem e recebe em dinheiro o valor desse título. É uma operação como se fosse de crédito entre as instituições financeiras e, por óbvio, há uma taxa de juros que é cobrada, né? O Banco Central pode até fazer empréstimo às instituições financeiras, mas isso pega muito mal no mercado. Você vai falar, se aquela instituição financeira teve que ir ao Banco Central para se financiar, é porque ela não conseguiu no mercado. Se ela não conseguiu no mercado, é porque ela está muito mal. A próxima atribuição do Bacen é regular a execução dos serviços de compensação de cheques e outros papéis. Pessoal, alguns anos atrás, e nem são tantos, as pessoas usavam cheque, tá bom? Não era o tempo lá do Fred Flintstone. Não! Há poucos anos atrás, as pessoas usavam, né, para fazer os seus pagamentos, utilizavam cheques. E esse serviço de compensação de cheques está dentro da atribuição do Banco Central. Veja que o Banco Central, atuando no mercado aberto e, portanto, executando a sua política monetária, o Banco Central pode realizar, e realiza o tempo todo, operações de compra e venda de títulos públicos federais. O Banco Central, por meio da compra e venda de títulos públicos federais, consegue controlar a liquidez da nossa economia. O Banco Central quer mais liquidez na economia, entra comprando título público e botando reais no mercado. O Banco Central quer menos liquidez na economia, bota os seus títulos para venda, títulos públicos para venda, porque você arrecada recursos financeiros. Legal? O Banco Central exerce o controle de crédito, nós vamos ver até uma palhinha aqui das operações de crédito nesse nosso evento. Autoriza o funcionamento das instituições financeiras e exerce, né, a competência de fiscalização. Pessoal, autorizar o funcionamento das instituições financeiras é uma atividade muito relevante do Banco Central, porque você não quer que picaretas abram instituições financeiras. É bem simples assim. Então se exigem vários requisitos para a abertura de uma instituição financeira e você somente pode ter uma instituição financeira regular se o Banco Central do Brasil permitir a sua atuação. Bom, próxima atribuição do Bacen, e o Bacen fiscaliza, né, obviamente, as instituições financeiras. A próxima atribuição é estabelecer as condições para os exercícios de quaisquer cargos de direção nas instituições financeiras.
vigiar a transferência de outras empresas nos mercados financeiros e de capitais. Muitas vezes operações no mercado de capitais, como títulos e valores imobiliários, podem fazer quebrar uma instituição financeira que esteja muito exposta no mercado de capitais. E, por fim, o Banco Central ainda controla o fluxo de capitais estrangeiros no país. Só um adendo para você. Por que o Banco Central cuida do câmbio? Porque o Banco Central cuida da política monetária. E o câmbio tem tudo a ver com a política monetária. Quando entram dólares na nossa economia, temos uma balança comercial ou de serviços superavitária. Esses dólares são trocados para reais quando chegam no Brasil. Ou seja, pressionam a inflação, porque fica muito real no mercado. O que o Banco Central faz? Emite título e tira esses reais do mercado. Veja que com uma taxa de juros alta como nós temos hoje, é quase como se fosse uma armadilha ao Banco Central. Porque a taxa de juros alta atrai investidores estrangeiros. Esses dólares são trocados por reais. E o Banco Central não tem opção, porque o governo está captando com uma taxa de juros elevada, né? É uma taxa de juros definida pelo Banco Central, legal? Mas não tem opção o Banco Central, a não ser exercer a sua política monetária de acordo com o definido pelo Copom. Copom é o órgão que define, né, a meta da taxa Selic, e essa meta é perseguida pelo Banco Central, lembrando que compõe o Copom os 9 diretores do Banco Central, incluídos entre esses diretores o seu presidente. Legal? Então deu para você entender por que o Banco Central controla o fluxo de capitais estrangeiros no país. Porque esse fluxo impacta diretamente a execução da política monetária. Bom, terminamos a primeira parte da aula, que era compreendermos a estrutura do sistema financeiro nacional. Nós vamos agora ao segundo tópico do seu edital. Qual é ele? Mercado de crédito. Vamos entender a lógica desse mercado? Está aí na sua tela. Você tem de um lado um agente superavitário, alguém que está com dinheiro sobrando. E de outro lado, um agente deficitário, ou seja, alguém que precisa de grana. Se você não tivesse as instituições financeiras, seria possível que o agente superavitário emprestasse o dinheiro para o agente deficitário. Contudo, pessoal, é muito mais difícil que essas pessoas se encontrem e que dê negócio. É muito mais difícil no mundo real que os agentes superavitários se encontrem com agentes deficitários e fechem contratos. Que é muito mais eficiente termos as instituições financeiras que trabalham com a intermediação do dinheiro. Qual a função de uma instituição financeira? Captar dinheiro de quem tem sobrando e emprestar para quem precisa. Quem precisa pode ser alguém que tem um projeto para construir um empreendimento empresarial, legal? Quando se fala aqui em agentes deficitários, não significa alguém pobre, não. Significa alguém que não tem dinheiro suficiente para realizar os seus sonhos, realizar as suas atividades. Isso que é um agente deficitário. Legal? E aí nós vemos que o banco que fica nesse meio de campo, e o banco dinamiza a economia com a sua atuação, o banco ganha dinheiro com o spread bancário. A diferença de taxas, a diferença entre a taxa que o banco paga para os poupadores, os agentes superavitários às vezes nem pagam nada, né? Quando você deixa seu dinheiro na conta corrente, a diferença entre o que o banco paga de taxa de juros e cobra de taxa de juros é o chamado spread bancário. E é essa a principal fonte de ganho para as instituições financeiras, não apenas essa, porque os bancos cobram pelos serviços que realizam. Os bancos executam operações de tesouraria, em que o banco atua no mercado em seu nome próprio, visando obter lucro. Legal? Mas a principal fonte de receita para as instituições financeiras está na intermediação, portanto está no mercado de crédito. Por isso que nós temos tantos itens no edital, né, os subtópicos, dentro do tópico mercado de crédito. Porque isso toca também o dia a dia da instituição financeira. Legal? E aí veja,
Para você fornecer crédito regularmente na nossa economia, você precisa estar regularmente operando como instituição financeira. E se você só opera regularmente como instituição financeira, se você está autorizado pelo Banco Central do Brasil. Veja quem está autorizado a fornecer crédito em nosso país. Primeiro, os bancos públicos e privados. As empresas de cartão de crédito também têm, né, esta possibilidade de fornecer crédito. Quando que a empresa de cartão de crédito te fornece crédito? Quando você atrasa a fatura. No uso normal é apenas um tempo para você pagar. Não caracteriza ainda uma operação de crédito. Só vai ter operação de crédito no cartão de crédito se você atrasar o pagamento da fatura, né? Não pagar a fatura integralmente. As administradoras de consórcio também são fornecedoras de crédito no Sistema Financeiro Nacional. Elas fornecem aos seus clientes contemplados a chamada carta de crédito, com a qual você vai no mercado e adquire o bem, né, relativo àquele consórcio. Tem consórcio de imóvel, consórcio de automóvel e assim por diante. Também funciona regularmente no mercado de crédito a sociedade de crédito ao microempreendedor, as cooperativas de crédito. As cooperativas de crédito fazem também a intermediação financeira, captam de cooperados superavitários e emprestam para cooperados deficitários, só que com taxas muito mais, eu diria, adequadas do que as praticadas hoje pelas instituições financeiras. Por isso que o cooperativismo é muito importante, o cooperativismo de crédito mais ainda. Por fim, nós ainda temos as caixas econômicas como fornecedoras de crédito. Agora, nem todo mundo opera no mercado formal. Nós temos um famosíssimo shadow banking como um problema internacional, e esse problema ocorre também aqui no Brasil. Ah, professor, o que é o shadow banking? Tá aí na sua tela. É um sistema bancário paralelo. Lembra daquele agiota? Agiota é shadow banking. Só que hoje temos figuras muito mais complexas do que aquele agiota antigo, que torna difícil hoje o combate ao shadow banking. E aí nós vamos fazer uma questão da banca Sesgran Rio, que é a banca da sua prova, relativa às temáticas que nós aprendemos até agora. Olha lá, pessoal. Tá aí na sua tela a questão, estou abrindo aqui para mim um pouquinho maior. Para o 2021, Banco do Brasil, Sesgran Rio, a banca. Uma pessoa estava querendo fazer um empréstimo e descobriu que algumas instituições que praticam o shadow banking, sistema bancário sombra, geralmente servem como intermediários entre credores e tomadores de empréstimos, fornecendo crédito e capital para investidores e corporações. O shadow banking fica muito caracterizado por uma intermediação financeira irregular. Beleza? No shadow banking você não está lidando com recursos próprios seus, você está lidando com recursos de terceiros. E essa é a preocupação, a grande preocupação do shadow banking. Seguimos. Ao fazer uso dessas instituições para fazer um empréstimo, a pessoa incorre em riscos, e aí vamos passar nas alternativas, depois o comentário mais popular no que concursos, e aí o nosso gabarito. Vamos lá? Olha lá. A pessoa incorre em riscos? Não, pois vai ter toda a assessoria para fazer um empréstimo. Pessoal, lógico que isso está errado. Por que o shadow banking é proibido? Porque as instituições financeiras têm que ser reguladas, têm que ser regradas. É uma atividade econômica muito importante. Se você vai para uma instituição que está operando no shadow banking, por óbvio, você tem menos segurança. Segundo, a pessoa incorre em riscos? Não, pois o shadow banking realiza operações passando por toda a supervisão ou regulação dos sistemas financeiros / bancários do país. Lógico que não. Sistema bancário sombra. Sistema bancário nas sombras. Fora de qualquer regulação. É isso que caracteriza o shadow banking. Alternativa C, sim, pois essas instituições não são bancárias, não recebem depósitos tradicionais como um banco tradicional
e são estruturas paralelas aos mercados tradicionais. Perfeito! Essa é a definição do que é o Shadow Banking. Vamos passar os comentários, né, mais populares aqui do QC e depois nós voltamos às alternativas D e E para vermos o erro em cada alternativa. Tá aí na sua tela. Gabarito C e olha a explicação. E vai explicar cada alternativa, né? Olha lá, não vai ter toda a assessoria para fazer empréstimo. A assessoria não vai eliminar o risco. Pode até ter assessoria, mas não elimina o risco. Segunda alternativa B, falando que teria toda a supervisão e regulação. Olha lá, a principal característica do Shadow Banking é não estar submetido à mesma supervisão e regulação que o sistema financeiro bancário padrão. Bom, a alternativa C está correta, porque operações do Shadow Banking envolvem mais riscos. A alternativa D diz que há mais riscos, porque o Shadow Banking é uma estrutura paralela aos mercados tradicionais. Embora passe por todas as regulações e seja uma instituição bancária, o que está grifado aí é o que está errado, né? Não passa pelas mesmas regulações, porque ele opera irregularmente. Legal? E por essa situação não é qualificado como uma instituição bancária. Por fim, a alternativa E, sim, tem mais riscos na operação, pois o Shadow Banking não é uma instituição financeira, embora tenha registro no Banco Central. Errado. Olha lá, Shadow Banking, pois o Shadow Banking não é uma instituição financeira. O Shadow Banking é uma denominação genérica e as instituições que o compõem podem ser financeiras e ter registro no Banco Central. Em regra, não tem. Se forem instituições financeiras com Shadow Bank, é uma instituição financeira que está agindo além da autorização que tem do Banco Central do Brasil para atuar. Legal? E aí nós seguimos aqui, ainda no comentário, né? Olha lá. O Shadow Banking, também conhecido em português como Sistema Bancário Sombra, é um conjunto de operações intermediários financeiros que fornecem crédito em todo o sistema financeiro global de forma informal. Ou seja, por meio de uma série de atividades paralelas ao sistema bancário, algumas instituições e agentes conseguem realizar financiamentos de forma indireta, sem passar por nenhuma supervisão ou regulação. Beleza? Bom, podem participar, podem fazer parte do Shadow Bank. Olha, bancos de investimento. Você fala, como o banco de investimento vai ser do Shadow Bank? Lógico, ele é um banco de investimento, ele tem autorização para fazer algumas operações. Se ele sair fora dessa autorização que tem, ele estará no âmbito do Shadow Banking. Legal? Quem mais? Fundos RED, operações com derivativos e títulos securitizados, fundos do mercado monetário, companhia de seguros, fundos em geral. Isso, pessoal, é muito, muito, muito importante para a sua prova. Cada vez mais é uma preocupação mundial com o Shadow Banking. Porque você tem toda uma regulação basileia, indicadores de solvência, e aí vem uma instituição operando no Shadow Banking, sem garantia nenhuma, sem supervisão nenhuma para aquelas operações. Bom, nós entendemos a lógica do mercado de crédito. Vamos falar um pouquinho da importância deste mercado para a economia. Veja, o mercado de crédito facilita o fluxo de recursos financeiros. Sim. Porque na hora que eu ponho uma instituição financeira, todo mundo que tem dinheiro sobrando sabe onde aplicar, em regra, ou se quiser. E todo mundo que precisa de dinheiro sabe onde ir, as instituições financeiras. Ah, mas eu prefiro pedir empréstimo para um parente. Problema seu. Você vai estar no sistema financeiro informal. Beleza? Então, o primeiro ponto, né, é muito importante, é que o mercado de crédito dinamiza a economia. Porque ele facilita o fluxo de recursos financeiros entre os agentes superavitários e deficitários. Quando você tem mais crédito disponível, você estimula o investimento. Se você tem mais crédito disponível, mercado de crédito,
Você permite que quem quer investir tenha um local para captar esses recursos e para poder colocar em execução o seu sonho. Ou seja, com o mercado de crédito ativo, você tem uma dinamização da economia, porque os investidores, que as pessoas têm boas ideias, mas não têm dinheiro, conseguem o dinheiro no mercado para implantar as suas ideias. Além disso, o mercado de crédito, ao estimular o investimento, estimula o crescimento econômico, porque você vai ter um desenvolvimento. E também o mercado de crédito lá na ponta, para o consumidor final, também é interessante, porque aí estimula o crescimento econômico, e maior crescimento econômico acaba estimulando também o investimento, porque aumenta a taxa de retorno. E aí vejam, o mercado de crédito ativo promove o maior consumo, isso é bom para a economia, aumentando o bem-estar geral da nossa sociedade. Não existe uma economia desenvolvida no mundo que não tenha um mercado de crédito forte, que não tenha um sistema financeiro forte. O sistema financeiro é imprescindível para o desenvolvimento econômico. O mercado de crédito também pode ser utilizado para reduzir a volatilidade da economia. Isso, pessoal, tem muito a ver com políticas governamentais estimulando ou desestimulando o mercado de crédito. Um grande problema que nós temos no capitalismo são essas sazonalidades, né? Momentos de euforia, momentos de depressão. Isso para o investidor é muito ruim, né? A falta de previsibilidade é muito ruim para o investidor. Bom, o mercado de crédito ativo, ele permite uma inclusão financeira e redução das desigualdades. As pessoas menos abastadas vão poder consumir também por conta da existência do mercado de crédito. Bom, aí vamos falar sobre as áreas de regulação do mercado de crédito. Lembrando que nós estamos falando do mercado regular e não do shadow bank. Bom, para você poder atuar no mercado de crédito em nosso país como instituição financeira, você terá que cumprir requisitos de capital. E os requisitos de capital hoje, além daqueles comezinhos definidos pelo Banco Central para a criação de uma instituição financeira, os requisitos de capital mais importantes hoje no nosso país decorrem dos acordos de Basileia. Beleza? Legal? Segundo aspecto muito importante no mercado de crédito é a gestão de riscos. Tem que saber para quem você empresta, sob pena da instituição financeira ir à bancarrota. Legal? Então a gestão de riscos, e ela é feita pela instituição financeira, é muito importante. Lógico que há normas do Banco Central relativas a essa gestão de risco, mas o mais importante da gestão de risco é feito pela própria instituição financeira. A terceira área de regulação é a transparência e divulgação de informações. Por quê? Porque se entende que um mercado que as informações fluem bem é um mercado em que a alocação dos recursos é melhor, inclusive dentre as instituições financeiras. Legal? Se eu estou com meu dinheirinho, onde eu vou colocar, em qual instituição financeira, é legal ter transparência das instituições financeiras e a divulgação adequada de suas informações para que eu possa, eu como poupador, colocar o meu dinheiro na instituição financeira que valha mais apenas considerando os riscos envolvidos na operação e o retorno esperado. A quarta área de regulação é muito importante, que é a proteção ao consumidor. Pessoal, nós temos vários julgamentos aplicando o CDC às relações bancárias, notadamente em relação a serviços bancários. A preocupação com o consumidor é muito importante na visão do Banco Central e isso impacta diretamente, né, o mercado de crédito. Bom, e aí nós temos 4 modalidades de crédito, que eu vou falar para você em linhas gerais e nós vamos aprofundar só um pouquinho até terminarmos o nosso evento. Mas não fica triste não. Terá outros eventos aqui do BNB comigo, beleza? Só algumas notícias, alguns lembretes para você. Se você estiver gostando desse evento, vai lá e dá um like, pessoal. É pelos likes e pela nossa audiência que o Que Concursos determina a continuidade ou não desse projeto de lives, os conteúdos que vão ser disponibilizados. Então, se você está estudando para o BNB e nós temos poucos likes, pouca audiência nos eventos do BNB, não vamos ter tantos eventos quanto poderemos. Legal?
Então, primeiro, dá um like para nós se você gostou desse evento. Segundo, se ficou qualquer dúvida, quer fazer alguma crítica, algum comentário, alguma observação, entre em contato comigo pelo Instagram, @prof_Newman, igual do meu nome, N de Nair, E de Eduardo, W, M de Maria, A de Amor, N de Nair. Legal? Lembrando que nós estamos no mês aí, tá acabando o mês, hein? Com uma promoção imperdível aqui no Que Concursos. Bom, nós temos 4 mercados. O mercado de crédito rural, que é muito importante, operado principalmente pelo Banco do Brasil. E nós temos o Plano Safra, né, que é gestado e definido pelo governo federal. O Banco do Brasil é o operador desse Plano Safra. O crédito rural, pessoal, é destinado à produção agrícola, pecuária, industrialização rudimentar, né, extrativismo vegetal. Legal? Essa área rural. Não é qualquer empréstimo dado por um produtor rural que é crédito rural. Não. Tem que ser um crédito para se desempenhar a atividade rural. Nós temos uma segunda modalidade, que é o crédito comercial. Aqui, por exemplo, você tem aquelas linhas de crédito para as empresas relativas a seu capital de giro. Beleza? É uma linha comercial. Uma linha comercial das instituições financeiras. Também entra aqui no crédito comercial aquele crédito que as empresas vão buscar, né, para fazer investimentos. Vai entrar dentro desse bolo de crédito comercial. Legal? É um crédito operacional de uma empresa, é o dinheiro que não vem em princípio carimbado, como é o crédito rural. A terceira linha de crédito é uma linha de crédito importantíssima, que é o crédito de consumo, né? Chamado CDC, Crédito Direto ao Consumidor. O CDC é a linha de crédito, se divide em várias modalidades, mas assim, nesse evento é só em linhas gerais, né? Estamos começando o nosso estudo para o BNB. O mercado de crédito de consumo é um mercado importantíssimo, porque ele dinamiza a economia, ele aumenta o poder de compra das pessoas e, portanto, traz desenvolvimento econômico. E a quarta modalidade do mercado de crédito é o crédito imobiliário, né? Você sabe que nós temos carteira de crédito imobiliário em muitas instituições financeiras, com destaque para a Caixa Econômica Federal. Beleza, pessoal? Eu espero que nessa 1 hora que nós tivemos aqui, que esse evento tenha sido bem útil para você. Nos eventos do BNB, nós vamos seguir o último edital do BNB, para que os nossos eventos sejam bem úteis para a sua preparação. Legal? Um abraço para você, bons estudos e até o nosso próximo encontro.